Alô pessoal, vamos para mais uma resumo da semana do Diário dos Beatles. Espero que tenham uma boa semana. O resumo da semana de 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2022. Pois bem, a primeira matéria. O Indra Club de Hamburgo moldou os Beatles. Em uma rua tranquila no antigo bairro da Luz Vermelha de Hamburgo, fica um pequeno clube pintado de vermelho sangue. Não é tão grande, e se não fosse pelos emblemas de instrumentos musicais soldados nos portões de ferro, você não pensaria que é um clube. Mas se você olhar de perto, verá uma pequena placa dizendo Indra, onde os Beatles tocaram primeiro. Muitas pessoas imaginam que a cidade natal dos Beatles, Liverpool, forjou os Beatles, embora clubes como Cavern Club oferecessem a eles uma plataforma de lançamento. Era quase impossível para o grupo conseguir shows confiáveis em outros lugares da cidade. Mas não, foi a cidade portuária de Hamburgo, na Alemanha, que permitiu que John Paul George e o baixista Stuart Clifford e o baterista Peter Bass aprimorassem suas músicas, estilo e encenação. Naquela época eles eram conhecidos como The Silver Beatles, mas a residência do grupo no Indra Club estava prestes a mudar tudo. Falando, morávamos nos batidores do Bambiquino, ao lado dos banheiros, e você sempre podia sentir o cheiro deles. O quarto era um antigo depósito e havia apenas paredes de concreto e nada mais. Sem aquecimento, sem papel de parede, sem um pingo de tinta e os dois conjuntos de beliches sem muitas cobertas. Bandeiras Union Jack estavam congelados. Os Beatles recebiam cada um, recebiam 30 marcos alemães por noite por um show de 7 horas. 7 horas. Que frequentemente durava até primeiras horas da manhã. McCartney mais tarde descreveria a experiência da banda em Hamburgo como 800 horas na sala de ensaio. E outra coisa, foi a época que eles começaram a tomar as primeiras drogas, que era afetaminas, que era para manter acordado, né? McCartney mais tarde contaria a sua primeira experiência com Presley, que é o nome da afetamina. Ele falando, os garçons sempre tinham essas pílulas, então quando viam os músicos caindo de cansaço ou de bebida, eles te davam a pílula. Você poderia trabalhar quase infinitamente até que a pílula passasse, então você teria outra. McCartney também afirmava que Lennon às vezes levava até 5, enquanto ele levava apenas uma. Lennon, sobre esse período, falava: tivemos que tocar por horas e horas a fio. Cada música durava 20 minutos e 20 solos. Nossa Senhora. Foi isso que nós melhoramos. Não havia ninguém de quem copiar. Tocamos o que mais gostávamos e os alemães gostavam desde que fosse alto. Sempre gritavam Marschall, Marschall, queremos show, show, show. E com isso eles foram aprimorando. Uma banda estava chegando à cidade para trazer rivalidade. Era a banda também de Liverpool, Horace Torme and the Hurricanes. Baterista Ringo Starr. Foi a partir daí que os Beatles começaram a conhecer o Ringo. Porque o Ringo começou a tocar com eles porque Peter Bass nem sempre estava ali para tocar. O Ringo não era um estranho para os Beatles. Eles se conheceram antes, em 1959, e precisando de um baterista substituto, mais cedo ou mais tarde o jovem Ringo foi rapidamente caçado. A Astrid, a alemã, conheceu com eles, falando, todos meus amigos da escola de arte costumavam andar por aí com esse tipo de cabelo, que foi ela que fez aquele cabelo mop top, o que se chama de corte de cabelo dos Beatles. Stuart gostou muito. Ele foi o primeiro que realmente teve coragem de tirar aquele penteado do seu cabelo e me pedir para cortar o cabelo para ele.
A corrida dos Beatles no Winter Club se tornou um grande sucesso, tão bem sucedido de fato que foram contratados por vários outros clubes de Hamburgo, incluindo o Star Club, mas foi o The Winter Club que ofereceu aos Beatles uma plataforma para experimentar e encontrar seu som. Outra matéria. Paul McCartney revela por que música do álbum 1971 ainda o emociona. Paul McCartney revelou que ainda se emociona ao ouvir uma música que escreveu para John Lennon depois que a famosa banda se separou. Paul falava sobre a faixa Dear Friend, que faz parte do álbum Wildlife, o álbum de estreia de Paul McCartney com a nova banda dele, Wings, formada em 1971, após a separação dos Beatles. Em uma parte do site oficial do Paul McCartney de perguntas e respostas, Paul disse sobre a música: isso é meio que eu falando com John, depois que tivemos todo tipo de disputa sobre a separação dos Beatles. Acho muito emocionante quando ouço agora. Tenho que meio que me segurar as lágrimas. Esta era eu estendendo a mão. Lembro de quando ouvi a música recente ouvindo os rascunhos, que é a remasterização dos trabalhos, no carro, e eu pensei, oh Deus, essa letra realmente verdadeiramente jovem, recém-casado. Ouvir isso foi tipo, oh meu Deus, é verdade. Estou tentando dizer a John, olha, você sabe, está tudo legal, toma um copo de vinho, vamos ser legais. Infelizmente conseguimos nos reunir novamente, o que foi uma grande fonte de alegria, porque teria sido terrível se ele tivesse sido morto, como as coisas estavam naquele momento, e eu nunca conseguisse endireitar as coisas com ele. Este era eu estendendo a mão. Então eu acho que é muito poderoso de uma maneira muito simples, mas certamente foi sincero. Outra matéria. Fica difícil de eu comentá-la, mas é uma revisão sobre o show do alto do prédio da Apple, dia 30 de janeiro de 69, dos Beatles, uma revisão feita pelo Mike Carreira, do México, sempre bom nas suas revisões, onde ele faz uma comparação do novo álbum dos Beatles, que estreou no final de janeiro, né, e tal, que é o The Beatles Give Back the Rooftop Performance. Além disso, o filme vai passar aqui no Brasil entre os dias 11 e 13 de fevereiro. E ele compara as gravações desde a Nagra Tapes, o álbum, o áudio que aparece no filme, ele faz uma comparação. Então, tá lá, como vocês vêem na fotografia e o título, The Complete Rooftop Concert, o que está faltando e o que há de novo nesse novo álbum, né? Então tá lá uma revisão, é difícil de eu ler porque é enorme, é muito grande, é de faixa por faixa, comparando várias gravações, né? E é um troço bem interessante para quem é colecionador, para comparar, né? Sobre as gravações, o que há de novo e tal. Então é bem interessante, tá lá, ok pessoal? Tá lá na página do blog do Diário dos Beatles. Outra matéria, através de um áudio de um canal do YouTube, onde mostra uma entrevista do George Harrison, bem interessante, para mostrar como era a visão dele, ainda bem em cima. George Harrison detalha faixa por faixa de Abbey Road. Em 26 de setembro de 1969, ao ser entrevistado pelo repórter australiano Rich York, no dia do lançamento do álbum Abbey Road, George Harrison detalhou cada uma das faixas do álbum em sua própria maneira inimitável. Harrison, de forma amigável em sua maneira usual, ele forneceu mais do que apenas sobre o que as músicas tratam. Em vez disso, ele dá um pano de fundo até mesmo sobre a sua própria interpretação das músicas de seus companheiros da banda, bem como suas próprias, revelando um olhar mais íntimo em um dos álbuns mais lendários de todos os tempos.
Começando com a Come Together, Harrison revela que a música era na verdade uma das faixas finais do álbum a ser concluída. Harrison citou o acidente de carro de John e a recuperação subsequente como a razão por trás do atraso na gravação da música, e cita sua influência do blues como impulso propulsivo da música. Em Something, ele faz referência à música de James Taylor, Something in the Way She Moves, e explica que ele escreveu a música durante as sessões do álbum branco, mas não conseguia encontrar as palavras adequadas, como mostra o filme The Beatles Get Back. E acabou passando primeiro por John Corker gravar, e ele imaginava como é que seria Ray Charles cantando essa música quando ele escreveu. Uma das gravações mais difíceis dos Beatles foi a Max Silverhammer, a alegre música do assassinato de Paul. Harrison chama isso de música instantânea, reconhecendo que algumas pessoas vão odiar e algumas pessoas realmente vão adorar, mas chama a música de divertida. Em Oh Darling, ele fala uma música típica do período de 50 a 60, que Harrison comparou ao som de Doo Wop, aqueles grupos vocais, né, dos anos 50. O guitarrista realmente não tem muito a dizer sobre a faixa, além de observar que é uma música principalmente de Paul gritando. Vamos ver se eu solto aqui um pedaço do áudio. To 60 period type of song, the chord structure and everything, it's really nice. You know those groups, can't think of the names. Like the Moonblows and O áudio está lá na reportagem, sort of no blog. 1955 type song. Happiness is a Warm Gun, there was a feel of that. Yeah. With the vocal group, Sobre o All Top's Garden de Ringo, more really just, Harrison dá todo o crédito a Ringo. in the background, which No you can entanto, just very quietly, but it's very no entanto, a chama de música adorável, enquanto observa que Ringo está escrevendo suas músicas cósmicas sem perceber. Os elogios de Harrison são mais efusivos para All Top's Garden, e ele claramente tem uma conexão real, não apenas com a música, mas também como seu compositor. A reportagem é bem grande, ele fala, o áudio está lá, são de 11 minutos. O interessante dessa entrevista foi feita 6 dias depois da reunião, onde o John falou, tô fora da banda. Entende? Você vê, então, aquela coisa do silêncio. Harrison termina tentando encaixar Abbey Road no catálogo da banda, mas não consegue. Ele menciona como algumas pessoas dentro do grupo da banda acreditam que ele é sonoramente mais próximo de Revolver do que algum dos outros álbuns da banda, mas ele mesmo tem dificuldade de enxergar uma conclusão definitiva sobre o álbum. Apenas 6 dias antes da entrevista, como eu falei, né, John havia dito aos membros que estava deixando a banda. I want you, the last one on this side is, I want you bracket, she's so heavy, it gets sort of, it is very heavy. Valeu, George. Outra matéria, e a última, do resumo, a história do solo de trompete piccolo em Penny Lane. Paul McCartney estava assistindo TV e viu um trompetista tocando um concerto de bar, o concerto de Brandenburg, na tela, e no mínimo seguinte o convidou para tocar em um dos maiores sucessos dos Beatles. Imagine isso, Paul McCartney assistindo TV em uma cena mais comum e passando por uma imagem de trompetista orquestral inglês chamado David Mason tocando um concerto de bar, um concerto de Brandenburg. Ele fica tão inspirado que sabe que ele convida para ele tocar. E é assim que começa a história notoriamente do solo alto do trompete de piccolo. No dia seguinte, diz a história, o produtor dos Beatles, George Martin, chamou o trompetista desavisado e o convidou para gravar no Abbey Road Studios com a banda mais famosa. Dave Mason, que tocava com a Orquestra Filarmônica e a Royal Philharmonic,
para ganhar vida. Mais tarde disse ao The Bath Chronicle: eu nem sabia quem eram os Beatles. Quando me pediram para fazer uma sessão de gravação com eles, para mim era apenas mais um trabalho. A Mason se dirigiu ao Abbey Road no dia 17 de janeiro de 67 e não demorou muito para colocar o embelezamento como o povo queria. A David Mason falando: levei 9 trompetes e tentando várias coisas por um processo de eliminação, estabelecendo no trompete flautim B. The sparkling sound of Johann Sebastian Bach. Not the first thing. Esse é o... passamos 3 horas trabalhando nisso. Paul cantou as partes que ele queria. Tem 2 vídeos lá. Um do David Mason explicando e outro Paul explicando, né? George Martin já escreveu, né? E eu experimentei. Mas a gravação real foi feita muito rapidamente. Eram notas altas, alegres, bastante cansativas, mas com as fitas rolando. Fizemos 2 takes como overdubs em cima da música existente. O trompete piccolo é tão alto normalmente que as pessoas que não estavam lá acreditaram erroneamente que a faixa de David Mason havia sido afinada através de velocidade de fita, né? Aumentando a velocidade, para fazer com que soasse mais alto. Li em livros que o som do trompete foi acelerado mais tarde, mas isso não é verdade, porque ainda posso tocar essas notas no instrumento junto com o disco. David Mason foi um trompetista inglês que passou sua carreira solo, tocando como música orquestral. Tem dois vídeos. É esse solo. Being thoroughly modest, most people came up to me and said it made the record, but I think it did. David Mason, né, falando que foi difícil tocar essa nota, essa última, essa nota mais alta, porque ele falou pro povo: isso aí tá fora do alcance, né? Agora é o vídeo do Paul explicando, isolando a gravação de prelênio, né, e só escutando o trompete. Paul, no segundo vídeo, ele explica que o David Mason, ele falou: olha, essa nota alta tá meio fora do alcance do meu trompete. Aí o Paul, como sempre exigente, né, como já foi na Formula One, que ele já deixou também um músico lá danado da vida, ele exigia muito dos músicos, e resultado, não é à toa que deixava todo mundo danado da vida. Exigiu também do David Mason. Aí falou: olha, você consegue. E aí conseguiu, fez o solo. Aí é o que ele explica nesse segundo vídeo. Bem, é isso aí, pessoal. Antes de terminar, 2 notícias assim rapidinhas. Os Beatles decidiram cancelar o lançamento adiaram. Ia ser lançado dia 8 de fevereiro o Blu-ray e o DVD do filme The Beatles Get Back. Pois bem, encontraram um problema no áudio. E é naquela coisa de 5.1 ou 2.0, uma coisa assim. Encontraram. O problema é que quando os Beatles decidiram cancelar, já era tarde. Algumas lojas, alguns varejistas já tinham recebido e já estavam vendendo. Então, algumas pessoas compraram esse DVD e esse Blu-ray com esse defeito. Resultado: muitas dessas cópias estão sendo vendidas no eBay, lacrados. Lembrando, estão com problema, mas como todo colecionador é maluco, né? É fã, né? Estão pedindo valores absurdos. Quando é que vai sair
Quando é que vai vir uma nova data com correção, né? Não sabemos. Mas esperamos que tenha bônus. Além disso, vazou na internet uma lista, eu botei até lá no Facebook, uma lista do pessoal preencher essa lista, onde mais de 2.000 fãs já assinaram, pedindo para que os Beatles coloquem bônus. Queremos bônus, mais material, né? Do que só o que foi assistido na TV, nos DVDs. Então vamos aguardar, né? E outra coisa, né? Uma boa notícia, né? Ringo Starr anunciou essa semana que vai fazer a turnê de verão pelos Estados Unidos. Começa no final de maio e pega junho. Boatos, por enquanto, dizem que Paul deve fazer a mesma coisa em breve. Então, vamos aguardar. Dizem que Paul pode fazer show entre agosto e setembro. E também deve ser os Estados Unidos. Então, os dois vão sair de casa e tratar de fazer os shows, como os fãs tanto esperavam, depois de 2 anos. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o resumo da semana do Diário dos Beatles, de 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2022. Espero que tenham gostado. Uma boa semana a todos. E até lá. Abraços e fui.